Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade, nego sem emprego, fica sem sossego. 20 de novembro é Dia da Consciência Negra e o combate ao racismo precisa ser uma luta de todos. O desafio é grande. 81% dos brasileiros disseram que existe preconceito contra os negros no Brasil, de acordo com um levantamento do Poder Data. Os jovens não estão livres da discriminação. Só no estado do Rio de Janeiro, a cada 4 dias, uma criança ou adolescente é vítima de preconceito racial, segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Estado. O problema é tão profundo e tem consequências tão graves que o Unicef criou a campanha Por uma Infância Sem Racismo e fez um alerta sobre o impacto na vida de milhões de jovens brasileiros. É preciso um engajamento conjunto entre escola, família e sociedade para combater a discriminação racial. Por isso, esse é o nosso assunto por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, estou na área. Ela também, Roseli Saião, por aqui. Tudo bem, Roseli? Tudo certo, Thaís. Vamos combater o racismo. Vamos juntas por aqui. Minha voz. Hora de ouvir a Liz do Nascimento, de 8 anos, que é de Brasília e já foi vítima do racismo. Eu me senti um pouco triste. Eu não recebi apoio de nenhum adulto. Eu não falei pra ninguém. Só quando minha mamãe chegou, eu falei o fato acontecido. Roseli, a Liz tem apenas 8 anos, mas já viveu essa triste realidade de conviver com uma ação racista. O que a gente diz para uma criança de 8 anos que passou por isso, Roseli? Eu peço sua ajuda porque é tão difícil, é tão duro, né, ouvir um relato como esse. É difícil até para os profissionais, Thaís. É muito dolorido a gente ver uma criança de 6, 7, 8 anos sofrer por conta de uma discriminação racial, né? Muito triste. Mas isso é bom, né, para que as escolas aprendam que elas devem ser responsáveis por todos os seus alunos. Isso significa também fazer um trabalho para conscientizar os seus alunos todos a respeito do que é racismo, do que é preconceito, do que é discriminação e fazer um trabalho antirracista com toda a escola. Isso é muito importante. Que sufoco! Conosco por aqui a Francisca Silva, que é mãe do Luiz Felipe, de 11 anos, e ela divide conosco um episódio de racismo vivido pelo menino. Aconteceu um episódio na escola que os amiguinhos estavam chamando ele de escurinho. Isso pra mim é preconceito, é racismo. E acabou que eu orientei a procurar a direção da escola. Eu mesma, como mãe, procurei a direção e relatei o fato que aconteceu. E a diretora ficou de tomar providências. Roseli, o que fazer, né, nesse tipo de caso, em situações que acontecem, como aconteceu com o Luiz Felipe, que é o filho da Francisca? Olha, no primeiro depoimento, que foi o anterior, a gente ouviu, né, ela dizer que não teve apoio de nenhum adulto. E agora a gente ouviu a Francisca dizer que orientou o filho a procurar a direção da escola. Nessa idade, é fundamental que a gente ensine a pedir ajuda, a ter coragem suficiente para procurar os responsáveis pela escola e relatar o acontecido, né? Porque isso também é uma luta racista, é um direito e um dever, né, de todo mundo que sofre com algum preconceito desse tipo. Então é preciso, de novo, né, que desde pequeno o nosso filho aprenda a pedir ajuda quando for necessário. E a escola? Diz o quê? A gente falou tanto da escola, né? Hora de trazer a palavra também de um professor de Sociologia do Ensino Médio, o Valmir Pérez, é quem participa aqui conosco. Ele conta como trabalha o tema do combate ao racismo em sala de aula. O tema racismo, ele é tratado com muita seriedade, com muita preocupação. É o respeito que nós devemos às pessoas, é o Estado democrático de direito, é a necessidade que nós temos de entender que os direitos são humanos.
Não dá para fazer brincadeira com racismo, não dá para aceitar piada com racismo. Tem que haver uma reação a qualquer tipo de brincadeira nesse sentido. Nós tratamos com a seriedade da sala de aula, explicamos a eles toda a possibilidade de nós termos um mundo melhor. Roseli, é tão importante o engajamento da escola nesse combate a qualquer tipo de preconceito, né? Nossa, vamos lembrar uma coisa importante, Thaís. É na escola que a criança faz a transição dela da família, que é um espaço pequeno, com poucas pessoas, cheio de afeto, para o mundo, né? Esse mundo nem sempre agradável, nem sempre justo. Então é na escola que também a criança vai encontrar colegas muito semelhantes a ele ou diversos e precisa aprender a respeitar, a não ter preconceito ou a calar o preconceito que a gente tem, porque fazendo parte dessa sociedade nós temos o preconceito, né? Na minha opinião... Conosco por aqui, a Dé Bastos, que é fundadora do Criando Crianças Pretas, iniciativa de comunicação antirracista. Ela reforça a importância de abordar essa temática com os filhos desde cedo. Eu sempre digo isso, né? Só há esperança nas crianças. Então, o Criando Crianças Pretas é como que a gente precisa construir agora nas nossas crianças o futuro que a gente tanto deseja. Um futuro de educação consciente, de uma educação acolhedora. Tem pontos diferentes para crianças pretas e para as crianças brancas, mas o que é inegável é que a gente precisa falar sobre esse assunto. Precisa ser pauta nas nossas famílias. A gente precisa praticar, né, o antirracismo. É fundamental trazer essa abordagem da Dé, né, Roseli? Porque muitas vezes a gente acha que é um tema que não deve ser discutido em casa, assim, profundamente com as crianças. Mas é sim assunto para ser tratado na infância. Sim, toda vez que a gente fala de algum tipo de mudança, transformação social que a gente almeja, é preciso lembrar que é sempre para o futuro, para nós não dá mais tempo de fazer mudança, né? Para nós adultos, de qualquer idade. Então é na infância que a gente precisa investir, é na infância que a gente precisa começar a discutir vários problemas da sociedade que atrapalham a vida de todo cidadão e o racismo é um desses problemas. O combate ao racismo é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Me conta uma história. Papel e caneta na mão, já preparados aqui para poder anotar a dica, Roseli. Olha, a primeira dica que eu dou para os pais, né, que querem discutir esse tema com seus filhos e devem, é que eles deem uma pesquisada no Google, porque nós temos uma literatura a respeito das questões raciais muito boa e muitos livros disponíveis. Mas eu tinha que escolher um, né? Então eu escolhi o livro cujo título é Mãe Sereia, que conta a história de um navio negreiro, né, vindo para as Américas, se eu não me engano, e aí a Mãe Sereia acompanhou esse navio, tentando assim acolher, né, e esse sofrimento dessas pessoas que estavam contra a sua vontade, indo sem que eles soubessem para onde eles estavam indo. Então o título é Mãe Sereia. A Mãe Sereia é a indicação da Roseli. Reforço para você mais uma vez. As dicas ficam disponíveis na aba Colunistas Seus Filhos no site da Band News FM. Se quiser participar conosco, anote aí seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Esse é o nosso e-mail. Quatro em cada 10 ações para atendimento de saúde de crianças e adolescentes na Justiça de São Paulo estão relacionados aos pacientes com autismo. O levantamento inédito foi feito pelo INSPER e apoiado pela Fundação José Luiz Egídio Setúbal. O TJ, de maneira geral, deu parecer favorável para cerca de 61% dos pedidos, considerando ações liminares, ou seja, provisórias. Dificuldades para garantir acesso à saúde, desafios
desafios ainda para garantir acesso à educação plena dos jovens com o transtorno. Isso sem falar do preconceito. A inclusão de jovens autistas é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor, convidamos a Vanessa Boarati, que é pesquisadora do INSPER de São Paulo, para trazer para o nosso programa Seus Filhos as conclusões desse estudo que mencionamos agora há pouco na abertura do bloco. E os nossos resultados levaram à conclusão que 4 em cada 10 demandas são relacionadas a demandas para tratamentos relacionados ao espectro do autismo. Na saúde suplementar, isso é mais relevante ainda. Cerca de 55% são relacionadas ao espectro autista. Na saúde pública, por sua vez, 10% são relacionados ao diabetes e o autismo é a terceira causa. Roseli, é tão difícil, né, promover essa inclusão. Você vê que os pais precisam, na sua maioria, tentar buscar um apoio da justiça para fazer valer o direito dessa inclusão a um tratamento, dessa inclusão também, muitas vezes, ao direito de estudar, de ter uma atenção plena, né, durante a educação. A gente precisa avançar muito, né? Muito. Aliás, era exatamente isso que eu ia comentar depois da sua fala inicial, né, deste bloco. É preciso recorrer à justiça para garantir os direitos de uma criança, de um adolescente. Gente, que loucura é essa? É importantíssimo que eles tenham uma inserção social. E isso começa na escola. Então, as escolas precisam se preparar para receber esse aluno, para saber lidar com ele e para preparar também, formar todos os alunos para o acolhimento, né, desse colega, que eles vão julgar diferentes, mas eles podem e devem aprender a lidar com essa situação. Seus pais. Nós vamos ouvir agora, direto do Rio de Janeiro, a Deise Gomes Silva, que é mãe do Samuel, de 6 anos, que foi diagnosticado com autismo aos 3 anos. Ela disse que precisou, sim, acionar a justiça para conseguir o tratamento. Desde sempre ele já fazia acompanhamento com fono, com TO, né, que é o terapeuta ocupacional. Porém, ele precisava de um atendimento multidisciplinar. E aí eu acionei a justiça. Não foi fácil porque, né, a gente tem que pagar o advogado. A gente ficou aí uns 5 meses, né, nessa luta. Minha advogada maravilhosa. Mas em setembro do ano passado, graças a Deus, a gente conseguiu uma liminar. Agora já tem 1 ano que o Samuel faz tratamento. O Samuel vem evoluindo muito e graças a esse tratamento. Roseli, a gente viu aí, né, a Deise trazendo um pouco da percepção dela, mas ela tem a possibilidade de pagar. Muitas famílias não têm essa possibilidade, né, de pagar, de ter o acesso também a essas ações judiciais. E isso a gente está falando já do diagnóstico estabelecido. Muitas vezes há uma dificuldade até para estabelecer esse diagnóstico. Exatamente. Olha, para começar, né, uma demora muito grande para ser recebido por um especialista que vai examinar o seu filho, a sua filha, e que vai talvez buscar ajuda em outros profissionais, porque é necessário um diagnóstico multidisciplinar, e depois vem a luta, a batalha pelo tratamento. Não é possível, né, que a gente seja insensível a essa vida dura das mães com filhos autistas. A gente precisa ter mais empatia com essas mães, com essas crianças, e como sociedade, ajudar essas mães na sua luta, simplesmente para conseguir aquilo que é de direito. Que sufoco! De Vitória, temos a participação da Luísa Helena Mascarenhas, que é mãe do Fábio, de 22 anos. O diagnóstico do autismo é um pouco complicado, porque nem sempre eles aparentam assim, uma característica física, né? Que é o caso do meu. Ele, às vezes, já com 7, 8 anos,
fazia como se fosse uma birra, né? Então as pessoas ficavam olhando aquilo, eu tentando acalmar, e para outras pessoas que de fora parecia ser uma pirraça, uma malcriação, sendo que não é assim, né? O autista ele tem essas dificuldades mesmo. Queria puxar 2 aspectos para você comentar pra gente, Roseli. O primeiro, tá faltando empatia das pessoas, né? Quando observam uma cena como essa, já saem julgando. E o outro aspecto pra gente mencionar também é se há algum sinal de que é preciso buscar um profissional, tem algum aspecto, né, que a gente deve observar no nosso filho que traga esse sinal de alerta pra gente buscar uma ajuda especializada para eventualmente chegar a um determinado diagnóstico? Olha, primeiramente vou falar da empatia, da falta de empatia, né? De repente viramos todos juízes do comportamento de pais e mães de qualquer criança que tenha uma crise de birra em público, por exemplo. E em relação às mães que têm filhos autistas, quando estão em público, nossa, há muito olhar de julgamento, como se apontasse, né, uma culpa, né? Ao contrário, há muito trabalho para ser realizado. Então precisamos de mais acolhimento, mais empatia e menos julgamento. Em relação aos sinais, Thaís, toda criança que tem condições de ser levada ao pediatra com regularidade nos primeiros anos de vida, o próprio pediatra pode identificar algum sinal com maior facilidade que a família. Ele já tem um olho clínico, né? Ele já olha determinadas questões e é mais fácil. Se isso não aconteceu e você nota alguma diferença de comportamento que você estranha no seu filho, converse com outras pessoas. Pode ser um estranhamento, às vezes apenas surpreendente para você, mas não é para outras pessoas, ou às vezes pode ser também um sinal. Aí é hora de procurar ajuda profissional. A inclusão de jovens autistas continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu também quero falar. O psicólogo Helder Santos Souza, que atua na Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, explica alguns motivos da dificuldade de conseguir a inclusão dos jovens nas escolas. Quais são esses problemas mais comuns? É a falta de capacitação dos profissionais. Boa parte dos profissionais, eles não estão capacitados para lidar com essas pessoas. E essa falta de conhecimento acaba levando, né, uma falta de estimulação, de intervenção, de não conseguir adaptação de atividades de uma maneira adequada a essas pessoas. Além de levar ao capacitismo, além de levar ao preconceito, angústia profissional e também o conflito entre a família e as escolas. É importante garantir esse acesso, mas um acesso pleno à educação para esses jovens? Muito, muito importante, Thaís, porque é isso que vai garantir uma futura vida social, né? Para esse jovem que vai crescer, vai chegar à vida adulta, e ele vai precisar de ter uma vida social, um trabalho, se ele tiver condições, em geral tem condições. Então é preciso sim que a gente tente garantir isso. Aliás, ele falou de uma coisa muito importante. Toda vez que a gente fala em inclusão, de qualquer tipo de inclusão escolar, eu sempre ressalto a questão da formação, porque não é uma questão apenas, Thaís, de abrir vaga e receber o aluno, é de saber o que fazer com esse aluno profissionalmente. Vi e curti. Dicas na área, Roseli? Sim, dicas. Eu vou dar 2 dicas. A primeira dica é um filme que se chama Missão Especial. É um filme de 2004 que conta a história de uma mãe solo que tem 2 filhos gêmeos de 5 anos que são autistas. E aí o filme mostra toda a batalha, né? Inclusive a dificuldade das crianças na escola, sempre ameaçadas de serem expulsas. Vale a pena assistir a esse filme. E o outro mostra um autista que passou por todo o processo escolar, inclusive, né, na universidade,
e formou-se advogada. É uma série na Netflix, uma advogada extraordinária, que tem um tom de humor, é muito leve, vale muito a pena assistir. Uma advogada extraordinária, uma série, e o filme Missão Especial. Reta final do ano escolar e para muitos jovens a preocupação é com o danado do boletim. Época de provas finais, de recuperação em alguns casos, de pensar na aprovação. E a preocupação dos estudantes muitas vezes reflete as cobranças dos familiares. Mas estamos em um ano atípico, a volta definitiva ao ensino presencial, alunos e professores impactados com os efeitos na saúde mental da pandemia, isso sem falar da readaptação social. Como tem sido a avaliação dos alunos? É esse o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Pronto, falei. De Vitória, fala conosco a Júlia Seabra, de 13 anos. Ela desabafa sobre o nervosismo com o final do ano. Eu tô bem preocupada com as minhas notas de final de ano, mas eu acho que eu vou passar, vai dar tudo certo, mas igual todo mundo, tá todo mundo preocupado com notas de matemática e todo mundo tem dificuldade nessa matéria. É muito ruim matemática. Olha, tem gente que adora, tem gente que não gosta, tem sempre uma matéria ali que a gente tem mais afinidade, outra que tem menos. Roseli, para esses alunos que estão muito preocupados nessa reta final do ano letivo, qual é o seu conselho? A primeira coisa, calma, né? Não precisa ter uma nota excelente. Se você tiver nota suficiente para fazer a média que você precisa, pronto, tá bom. Depois, no próximo ano, depois das férias, de um período maior de adaptação, você volta e olha melhor para a matemática, eu quero dizer para a Júlia, né? A matemática pode ser muito legal. Aliás, tem um livro que ensina a gente, né, de como a matemática pode ser legal, que é O Homem que Calculava. Eu falo para a Júlia e para todo mundo que tem dificuldade em lidar com a matemática, tentar se divertir um pouco com essa disciplina, que vale a pena. Vou repetir essa dica aí da Roseli, O Homem que Calculava. Já aproveita e tem uma dica de leitura para você também por aqui. Seus pais. A Janaína Michele Rocha fala direto de João Pessoa. Ela expressa preocupação com a educação por conta desse tal tempo perdido durante a pandemia. O filho dela está no 3º ano do ensino médio. Esses anos de pandemia prejudicaram muito o aprendizado de nossos filhos. O ensino ficou muito a desejar, assim como o desempenho dos alunos. Eu, como mãe, estou muito preocupada porque não é apenas uma questão de ter ou não boas notas, e sim de aprendizado. Será que nossos filhos aprenderam tudo aquilo que deveriam ter aprendido? Essa é a minha maior preocupação. Há motivo para tanta preocupação, Roselio? É preciso também para os pais um pouco de calma. Gostei muito da fala da Janaína, viu? Porque ela fala assim que não importa a nota, né? Importa é o aprendizado. E é exatamente isso, porque a nota nem sempre reflete o aprendizado. Olha, a pandemia foi difícil, as crianças e adolescentes ficarem sem escola, aprender na escola, né, nesse ciclo básico, né? Que finaliza lá no ensino médio, é importante a presença, o contato com o professor, a aprendizagem é mais rica, mais sólida, mais firme. Mas então significa que eles não aprenderam nada? Não. Talvez eles não tenham aprendido boa parte dos conteúdos planejados para aquele período, né? Mas eles tiveram outras lições, arcam muitos deles ainda, né, com as consequências. Então, a gente não pode pensar no final do ano, no vestibular, no Enem e tudo mais, sem considerar a dificuldade que foi para todos eles, né, crianças e adolescentes. Eles vão ter tempo de aprender o conteúdo que não aprenderam ainda. E a escola? Diz o quê?
A Bianca Cristina Silva Rocha fala conosco direto de João Pessoa. Ela é pedagoga há 12 anos e 2 anos atrás começou a trabalhar na coordenação dos alunos do ensino médio. E ela vai falar um pouquinho da experiência que teve durante esse período e fala sobre a sua opinião sobre o método de avaliação das escolas. Vivenciei junto com eles todas as problemáticas que essa pandemia trouxe. E o que eu tenho a dizer é que eu sou totalmente contra que a única forma de avaliação para esses jovens seja testes e provas, porque eles ainda estão se adaptando ao novo normal. E ainda nesse sentido, a gente tem a palavra da Priscila Romualdo dos Reis, de João Pessoa também. Ela fala que este ano está sendo atípico para os alunos, também para os professores, e se preocupa com o atraso causado, no ensino por causa da pandemia. Os alunos estão voltando depois de um tempão de ensino remoto, ensino esse que excluiu muita gente, especialmente os alunos mais pobres que talvez não tivessem acesso à internet, ao celular. Então os professores também estão correndo atrás do tempo para dar os conteúdos perdidos pela pandemia e os alunos idem. A situação está complicada. Roseli, essa questão da avaliação, do teste para medir esse conhecimento, a gente precisa abrir um pouco mais a cabeça nesse sentido? Ainda há uma preocupação muito grande com a prova, aquele papel ali, mas tem muita gente que não se adapta a esse tipo de avaliação, mas que tem sim, de fato, um grande aprendizado ao longo do ano. Como é que a gente precisa caminhar, para poder avaliar um aluno de uma maneira plena? Olha, Thaís, as ciências da educação já caminharam bastante nesse sentido. É que poucas escolas aproveitam o conhecimento construído e usam na prática, Eu conheço muitos professores que conhecem todas as novas maneiras, o olhar diferente a respeito da avaliação da aprendizagem do aluno, mas as escolas insistem na prova, no boletim, na nota, porque, dizem eles, os pais precisam acompanhar e é assim que eles acompanham. Não, a gente pode deixar um conceito que seja, uma nota que seja, mas usar vários métodos de avaliação e não apenas um, porque aí a gente consegue contemplar toda a diversidade dos alunos em expressar o aprendizado que conseguiu durante aquele período. Notas, provas, boletins, a preocupação dos estudantes e das famílias nessa reta final do ano letivo. Continuamos falando sobre isso por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada e tem dica chegando na área. Vamos navegar! E aí, Roseli, qual é a sua dica sobre esses temas? Você sabe que nem todos os pais sabem bem assim o que fazer quando eles recebem o boletim do filho, Não sabe se dão elogio, se dão bronca, se coloca de castigo, se não coloca. Então eu vou dar uma dica que ajuda muitos pais a saberem lidar, com essa informação que eles recebem pelo boletim. O título do artigo é exatamente esse: saiba como os pais devem lidar com o boletim escolar dos filhos. E o site é blog.cvdonline.com.br. Eu vou repetir: blog.cvdonline.com.br. Todas as dicas ficam disponíveis para você ouvir quantas vezes quiser, assim como o nosso programa completinho lá no site da rádio Band News FM. Acesse bandnewsfm.com.br. É só procurar por Seus Filhos na aba de colunistas e dar o play. Pode compartilhar à vontade. Se quiser participar também, pode nos procurar nas redes sociais, @ThaísBDias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Se preferir, mande um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Agradeço a sua companhia aqui ao longo da última hora, também todos os dias das nossas colunas, e agradeço, lógico, a companhia dela, Roseli Saião. Beijo pra você, Roseli. Um beijo, Thaís, sempre uma delícia falar com você
E muito carinho para os nossos ouvintes que nos acompanham diariamente e no programa ampliado. Agradeço muito a produção da Camila Quaresma, a sonorização do José Antônio de Araújo. E lógico, você já sabe, os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.